Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo de cálculo diferencial integral e continuaremos no exemplo 12, função racional. Então, uma função racional f é uma função dada por essa expressão aqui, ó. Então, a função ela é f igual a um polinômio p de x dividido por outro polinômio q de x. Então, a divisão de dois polinômios, a gente tem o resultado como uma função racional. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado sobre x mais 1. A gente tem aqui ó, o p de x e o q de x. Um outro exemplo seria x menos 3 dividido por x à quarta, por exemplo. Um polinômio sobre outro polinômio. Então, sempre que a gente tiver a divisão de dois polinômios como sendo uma função, a gente tem uma função racional. Naturalmente, o domínio dessa função, como a parte de baixo é um polinômio, então o domínio vai ser todos os números reais, tal que esse polinômio do denominador seja diferente de zero. Então vai ser todos os números reais, tal que q de x seja diferente de zero. Primeiro exemplo que a gente tem é esse exemplo aqui, ó. F de x igual a x mais 1 dividido por x. A primeira coisa que a gente pode fazer é simplificar essa fração. Eu tenho x mais 1 que divide por x, então eu posso botar o x dividido por x e o 1 dividido por x, que seria o contrário de tirar o mínimo, mínimo múltiplo comum. Então fica x sobre x mais 1 sobre x. Vale essa propriedade. X dividido por x dá 1, então fica 1 mais 1 sobre x. Naturalmente, o domínio dessa função é o valor de todos os números reais, tal que o denominador é diferente de zero. O denominador é x. X diferente de zero. Então, a gente está sempre fazendo as contas considerando que o x é diferente de zero. Então, o gráfico dessa função aqui, dado por essa expressão, é igual ao gráfico dessa expressão aqui. Mas essa expressão aqui a gente conhece, a gente já viu, 1 sobre x, que é alguma coisa assim, ó. É isso, né? Parecido com isso. Que é uma hipérbole, como a gente viu, isso é uma hipérbole. Então, como tem esse 1, vai ser alguma coisa assim, como essa hipérbole, mas um pouquinho diferente, né? Já dizendo como vai ser deslocada uma unidade, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Vamos ver, né? Por causa desse 1 que é constante, então vai deslocar a hipérbole, vamos dizer para baixo, se fosse para baixo, né? Então a hipérbole pode ser aqui, né? Vai ser em algum canto, para cima, pode ser aqui, né? Então vamos atribuir os pontos e a gente vê como vai ficar, como ficará. Então vamos atribuir x igual a 1. Se o x for 1, x for igual a 1, então f de 1 vai ser o quê? 1 mais 1 sobre 1 dá 1. 1 dividido para 1 dá 1, ser 2. Então a gente vai ter o ponto 1 e 2. Vamos pegar outro ponto? X igual a 2. X igual a 2. F de 2 é igual a 1 mais 1 sobre 2, que vai ser 1. 1 mais 1 meio, a gente tira o mínimo, aí fica 2 mais 1 sobre 2, 3 sobre 2. Então, a gente vai ter o ponto 2, 3 sobre 2. Aí vamos pegar x igual a 3. F de 3 é igual a 1 mais 1 sobre 3. Tira o mínimo, fica 3 mais 1 sobre 3, 4 sobre 3. Então, a gente vai ter o ponto 3 e 4 sobre 3. Vamos colocar esses pontos. Primeiro ponto, 1 e 2. 1 e 2. Colocar de 3.
Um e 2. Esse ponto aqui. Segundo ponto, 2. Aí 3 sobre 2 é 1,5. Então, 1,5 e 2. Aí terceiro ponto, 3 e 4 sobre 3. 4 sobre 3 dá aproximadamente 1,3. Então fica mais ou menos aqui, ó, né? Então a gente vê que tem uma queda aqui. Se pegar x igual a 4, né? Deixa eu só pegar aqui rapidão. X igual a 4. Fica f de 4 igual a 1 mais 1 sobre 4. Aí tirando o mínimo fica 4 mais 1 sobre 4. Fica 5 sobre 4. 5 sobre 4 dá aproximadamente 1,25. Então mais ou menos o 4 seria aqui e 1,25 estaria acima do 1. Então não importa o valor que você pegue, vai estar sempre acima do 1. Mais ou menos aqui. A gente pode dizer que a gente tem uma síntese em 1. A gente tem uma linha em 1 que o gráfico vai passar encostando nesse ponto. Certo? E agora a gente vai pegar pontos entre 0 e 1 para ver o comportamento da função. O primeiro ponto que a gente pega é a metade de 1, que é x igual a 1 meio. F de 1 meio vai ser 1 mais 1 sobre 1 meio. 1 sobre 1 meio é o inverso de 1 meio. O inverso de 1 meio é 2. Né? Aquele negócio. Você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Né? Repete o 1 sobre 1 e multiplica pelo inverso de 1 sobre 2. Multiplica por 2 sobre 1. Aí dá 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 dividido para 1, 2. Aqui dá 3. Então, quando o x for 1 meio, y é 3. Aí agora x igual a 1 quarto. F de 1 quarto é igual a 1 mais 1 sobre 1 quarto. 1 sobre 1 quarto, mesma história. O inverso de 1 quarto é 4. Então dá 5. Então a gente coloca esses pontos. 1 meio e 3. E o outro é 1 quarto e 5. Quando o x for 1 meio aqui, a gente vai ter y igual a 3. Sobe exatamente aqui. Quando o x for 1 quarto, aqui, a gente vai ter, sobe, y igual a 5, exatamente aqui. Né? Então, o comportamento dessa função vai ser assim, porque a gente já sabe o comportamento daquela forma, 1 sobre x, né? Alguma coisa assim, e assim, ó. Né? E essa daqui vai encostando no eixo, que é o eixo y igual a 1. Esse eixo em que ele vai encostando é chamado de assíntota. É a equação y igual a 1. Da mesma forma, se, né, como não faz diferença números negativos, você vai obter o simétrico. Se você fizer x igual a menos 1, você vai obter menos 2. Aí você tem esse ponto aqui, ó. Aí se você fizer x igual a menos 1 meio, você vai obter menos 3. Você tem esse ponto aqui. Aí se você fizer x igual a menos 2, você vai obter o mesmo ponto que obteve na outra situação. Né? Então você vai ter exatamente esse gráfico aqui também.
Na verdade, não, peraí. Se você fizer x igual a menos um, vamos lá. X igual a menos um, a função é um mais um sobre x. Se você fizer x igual a menos um, você vai obter zero. Então, vai ter exatamente esse ponto aqui. Pronto, agora sim. Esse é o ponto simétrico a esse. É bom saber esse ponto. Ó. Esse é simétrico a esse. Que lá na geometria analítica é chamado de vértice da hipérbole. Então, a gente tem esse ponto aqui. Deixa eu colocar ele preto. Tem esse ponto aqui. X igual a menos um. Aí, se você fizer x igual a menos um meio, aqui, você vai obter menos um meio, você vai obter menos um. Você vai obter esse ponto aqui, certo? E da mesma forma, se você fizer x igual a menos 2, você vai obter um ponto simétrico ao que está do outro lado, né? Então, o gráfico, né, sem fazer as contas, mas se fizer a mesma construção, você vai obter esse gráfico aqui e esse aqui. Pronto, agora sim, né? Com os pontos simétricos. Você vai obter os mesmos pontos simétricos na hora de fazer a conta. Ok? Ok, né? Então é isso. Até a próxima.